Olá, segundo ano, né? Eu gostaria de trazer algumas orientações, algumas explicações do conteúdo que está no PET da semana 3, que é a que a gente tem que resolver até o final dessa semana que a gente se encontra, né? Lá, então, trata um pouco a respeito do que é senso comum e do que é ciência, de acordo com os olhares, né, da filosofia. E senso comum nada mais é do que um tipo de pensamento que não foi testado, que não foi verificado ou que não foi analisado, né, através de um processo que envolve vários métodos, certo? Então, geralmente, o senso comum é algo que é passado de geração em geração, né? E aí eu trago um exemplo para vocês. Quando você sai de casa, né, sua mãe ou a sua avó geralmente fala para você assim, filho, filha, né, leva um casaco, ou se não, leva o seu guarda-chuva, porque provavelmente pode chover, né? Então isso é um tipo, né, de pensamento, um tipo de senso comum, algo que não existe uma comprovação científica, vamos assim dizer, né, para o que supostamente vai acontecer de acordo com as experiências, né, que a sua mãe ou que a mãe de alguém possa ter, olhando para o tempo, percebendo algumas mudanças no vento, percebendo algumas mudanças climáticas, certo? Então, é algo que o senso comum é algo que vem sem uma experiência científica que comprove aquilo, certo? Já a ciência não, a ciência ela é o contrário, ela se baseia, né, na experimentação científica, né? Ela sempre busca afirmar algumas hipóteses, certo? Se utilizando de métodos mais precisos, mais técnicos, né? E observações que são mais centradas na experimentação daquilo em que tecnicamente é analisado, né? E há uma relação entre o senso comum e a ciência no sentido de quando os dois se fundem, né? Por exemplo, um cientista pode querer entender o que acontece em determinada região, analisando o tempo, mas também analisando, por exemplo, como que uma pessoa consegue saber que está acontecendo mudanças no tempo que vão causar uma chuva em algumas horas, né? Então o cientista ele pode se posicionar ali, né? Pode fazer uma análise técnica, uma observação científica, né? Com instrumentos, com os seus saberes, né? Então ele pode afirmar e atestar ao longo de alguns dias quando choverá, né? Então ele acaba atestando aquilo que era um senso comum de uma pessoa em determinada região. Então a ciência e o senso comum ela se funde dessa forma, né? Elas duas se fundem desta maneira, né? Quando há a ciência para poder atestar algo que é passado de geração em geração, né? Também lá na semana 3 do PET, vocês vão encontrar algo sobre a razão instrumental, né? Que seria a razão científica, certo? E ela surge, então, com as ideias do iluminismo. As ideias do iluminismo, elas se baseiam em tirar o homem da ignorância através da luz do conhecimento. Por isso, quando fala iluminismo, é algo que ilumina, né? Que vem uma luz e ilumina a mente dos seres humanos para que eles saiam da completa ignorância e tenham conhecimento dos fatos, né? E essa razão instrumental, então, ela vai se preocupar mesmo com o fim, em entregar isso, em transformar o ser humano em inteligente e entregar algo que o torne dessa forma, né, mais sábio, né? À luz da razão, à luz do entendimento, né? E ela tem um problema. Ela tem um problema com a natureza, que é o que está colocado lá no PET para vocês, né? Porque a razão instrumental, a razão científica, ela não se preocupa com os meios, ela se preocupa com o fim. E sendo assim, a natureza acaba sendo esquecida, né? Essa questão que a gente tem hoje de preservação da natureza, né? De você saber aproveitar a natureza para que ela não acabe, né? Saber se utilizar do que é disponível para a gente de forma natural, né? Para que não tenha um fim. E aí então o PET traz esse embate, né, entre a razão instrumental e a natureza, certo? Só que no final de tudo, a razão científica, a busca pelo cientificismo, a busca pelo conhecimento, né, ela acaba transformando o homem e também a natureza em dominações. Nós acabamos sendo dominados pela busca desse conhecimento aí que o iluminismo nos traz.
tá bom? Então, na semana 3, são esses os pontos que eu gostaria de destacar com vocês. Terá mais um vídeo agora tratando a respeito da semana 4, né? E semana 4 e 5 que vieram juntas na apostila. Até lá!